Irmãos e irmãs, muchachos e muchachos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. O objetivo desse vídeo é apresentar para você uma reflexão muito importante, mas também aproveitar para justificar aqui aos nossos inscritos o motivo pelo qual, nessas últimas 2 semanas, nós não publicamos os nossos vídeos que semanalmente nós temos o compromisso de publicar. É que eu estava de férias. E você tira férias? É necessário tirar férias, né? Senão a gente não sobrevive. E por conta disso, acabei também tirando umas férias de tudo quanto é rede social para poder aproveitar um momento com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa e também realizar uma atividade ministerial muito importante que foi uma viagem missionária que nós realizamos a uma das congregações que a IADJFAV tem no estado da Bahia. E eu quero também, nesse vídeo, apresentar a você uma reflexão muito, mas muito importante, oriunda das nossas experiências nessa viagem. Nós fomos lá, como disse em outro vídeo, não para ensinar nada, nós fomos lá inclusive para aprender com as pessoas. Tivemos um ambiente onde as pessoas são ricas daquilo que o dinheiro não pode comprar. E voltando daquele lugar, nós fomos marcados profundamente por muitas experiências que solidificaram a nossa fé. Quero apresentar a você uma reflexão a partir de Números, o capítulo 13, o verso de número 23. Quando Moisés ele manda os espias espiar Canaã, o texto diz, no verso de número 23, que eles vão à região de Escol e lá eles cortam o fruto da vide. E a uva ela é tão grande, o cacho de uva era tão grande que foi necessário 2 homens com uma vara para trazer aquele fruto. E eu fui marcado por essa experiência. As famílias das quais nós visitamos, uma família muito querida, resolveu presentear minha esposa com nada mais nada menos que com isso daqui. Você sabe o que é isso? Meu Jesus Cristo! Isso é um quiabo. Você acredita nisso? Isso é um quiabo. Olha o tamanho desse negócio. Vai olhando para você ter uma ideia da dimensão. E essa ainda é um dos menores. Uma amiga que foi conosco pegou um maior ainda. E esse foi o que a minha esposa recebeu de presente. Claro que vieram mais, mas eu estou usando isso apenas para exemplificar. Um quiabo normal, olha o tamanho, meu irmão. Olha o tamanho, minha irmã. É muito pequeno, o quiabo que nós conhecemos é extremamente pequenininho. E o que essa reflexão nos apresenta? É que o texto bíblico fala das grandezas de Deus, da bênção de uma terra que ficou conhecida como a terra que mana leite e mana mel. E o interessante de tudo isso é que muitas pessoas não acreditaram. Os espias, os fiéis, os 2 homens de Deus levaram a prova, levaram um cacho de uva. Imagina comigo, um cacho de uva que para carregar com segurança tem que ser 2 homens transportando com uma vara, fazendo uma espécie de transporte improvisado, porque um homem só provavelmente não teria condição de carregar. E eu fiquei impactado estando ali naquela região em que as pessoas são desprovidas dos recursos materiais, mas elas têm as maiores riquezas da vida, elas possuem a alegria, elas possuem o bem-estar dado por Deus, elas possuem, acima de tudo, vivacidade, são pessoas vivas que estão felizes e, acima de tudo, estão em uma terra, apesar de árida, seca, uma área próspera, que tudo que planta dá. E eu fiquei impactado em receber isso daqui. Imagina o tamanho agora daquela fruta que os povos de Israel tiveram uma oportunidade de ver, mas mesmo assim não acreditaram, preferiram duvidar. 10 daqueles espias foram negativos, olharam mais para o tamanho do gigante ou das dificuldades do que para as possibilidades das bênçãos daquele lugar. E muitas vezes nós fazemos isso, nós corremos o risco de olhar mais para a dificuldade do que para a possibilidade de ser abençoado mesmo naquele lugar de dificuldade. A palavra de Deus ela é fiel e aqueles que são fiéis para com a palavra de Deus colhem e experimentam o melhor dessa terra. Nós sempre teremos uma escolha, sempre nos será dada a possibilidade de acreditar ou não. Agora, aqueles que confiam, que creem, eles experimentam as bênçãos e as benesses do Senhor. Eu quero desafiar você nesse dia. Talvez a sua fé está desse tamanho para as bênçãos do Senhor para a sua vida. Mas ainda que ela for pequenininha, se você depositar ela no ambiente certo, que é no ambiente do reino, em Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, o transporte que nos leva a Deus, ela pode se tornar uma fé grande para alcançar coisas grandes. Talvez para alguns que estão vendo esse vídeo podem até dizer, mas isso é comum, isso não tem nada demais, isso é apenas uma espécie diferente de quiabo. Eu quero desafiar você para crer
que esse exemplo que eu estou utilizando a partir desse vegetal é simplesmente para desafiar você a acreditar no poder da Bíblia Sagrada. Eu gosto de um dos pastores da nossa nação, quando ele convida a sua igreja para dizer: esta é a minha Bíblia, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu faço o que ela diz que eu posso fazer. Enfim, enfatizando o poder da palavra de Deus. O objetivo desse vídeo é dizer para você que a palavra de Deus ela é viva e é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer instrumento de bom corte, e mais, ela é apta para discernir os intentos e pensamentos do coração do homem. Talvez você está diante de um grande desafio, mas eu quero dizer para você que depois desse grande desafio, por certo, virá uma grande vitória. Nós nunca seremos aprovados sem ser provados, nós nunca passaremos por uma avaliação sem antes nos dedicar para vencê-la. Então, eu desafio você, se porventura está enxergando gigantes, tire os seus olhos dos gigantes e olhe para os frutos que Deus está preparando para você, para a sua família. Desejo animar você. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, porque toda semana você vai encontrar uma gota de teologia, uma dica de leitura e uma voz e violão com especialmente o hino da harpa. Deus te abençoe, um abraço fraterno. Como é a tua fé? Vai ser assim ou vai ser uma fé nos planos de Deus? Deus te abençoe.